por algum motivo. Nossa, agora eu tô aqui segurando, você não Muito tem doido. noção. Olha, eu tô aqui hoje, olha, é por Deus mesmo, né? Que aconteceu de tudo Não, hoje, de tudo. eu imagino, cara. Eu imagino. Eu também tô desde 7 horas da manhã fazendo as coisas. Mas deixa eu te falar, a gente tem que ter muito cuidado, porque nesse momento da gente fazendo essas lives, a espiritualidade tá atacando a torta e a direita, né? Sim. E as coisas bizarras acontecendo, mano. Eu fui comer um negócio, aí eu pedi uma comida assim. Aí demorou 40 minutos que estavam fazendo arroz e feijão, não falaram nada. Eu falei, mano, então bota pra entrega pra viagem. É E aí assim mesmo que acontece, tudo dá errado. as coincidências, né? Porque coincidência eu não acredito. Mas estamos aí, graças a Deus, conseguimos. Né? Porque também tem a outra Com espiritualidade certeza. Não superior vamos. que dá ajuda. Vamos agradecer. Eu tenho muito que agradecer, pelo menos, por hoje. Eu também, eu também. Deu tudo certo É, lá? ai, graças a Deus deu tudo certo. Encontrei pessoas maravilhosas, dispostas a me Ah, que ajudar, bom. como sempre. Nossa, você não acredita as coisas. Eu vou até contar aqui rapidinho uma das coisas, porque não dá para contar tudo, mas isso aí foi uma coisa assim que foi instantânea. Eu falei assim, gente, eu até falei para minha filha que estava comigo, eu falei, você viu isso? Como que pode? É por Deus mesmo. Eu saí do shopping, né? Eu estava no shopping Bandeiras em Campinas, fui pro ponto de ônibus, fica logo na frente, para pegar o ônibus de lá, o ônibus normal da cidade, para eu poder ir até a rodoviária para pegar o ônibus de volta para Sorocaba. Aí eu fui, Uhum. cheguei no ponto de ônibus, tinha uma mocinha lá, o sol estava insuportável, calor, sem condição. Aí tinha uma mocinha, acho que ela tinha uns 15, 16 anos, se tinha isso, uma mocinha bem novinha. E ela estava passando mal por causa do calor. Aí eu falei para ela, olha, eu tenho um pouco de água, você quer? Aí ela falou que ela tinha Ah, pressão isso é baixa. muito legal. Aí ela falou que ela queria. Quando eu fui pegar a água da minha bolsa, minha garrafa estava vazia. Eu falei, ai meu Deus, e agora? Essa moça desmaia aqui. Aí eu olhei, tinha um quiosquinho assim um pouco à frente, falei, espera só um minutinho que eu vou ver se tem água ali. Fui correndo lá, tinha água, eu comprei água gelada para ela, tudo levei lá para ela, dei para ela. Ela tomou, ficou bem, agradeceu. Aí ela viu para mim os ônibus que passavam ali, que ia para rodoviária e tal, peguei e fui. Entrei no ônibus, né, de outra cidade, não sei como que funciona. Achei que era igual aqui, que eu não tinha passagem e tal, né, não tinha o passe, né? Mas eu ia ali na parte da frente, chegando lá, eles descem, tem a catraquinha que você compra na hora e passa. Aqui é assim. Chegou lá, não era assim. Era um ponto que você descia do outro lado. Aí, meu celular já Nossa. caiu. Eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer? E eu ali na frente do ponto, sem dinheiro trocado. Falei, gente, alguém tem uma passagem para vender? Eu faço um Pix. Aí uma moça falou para mim, pode passar que eu tenho, pode passar. Aí eu passei. Eu falei, moça, qual o número do teu Pix? Daí ela falou, não, você tem que descer aqui, senão você vai perder para lá na frente. Pode ir, pode ir. Falei, mas não tem dinheiro trocado. Gente, tinha R$ 4 na carteira, que era o dinheiro que eu tinha. Porque eu não. A gente não costuma sacar dinheiro, né? Tudo é cartão, cartão. Aí quando a gente precisa de dinheiro, olha o que dá. Peguei esses R$ 4, dei para ela, sendo que dava quase R$ 12 os dois passes que ela passou para mim. Chegando em Sorocaba, aí eu tenho o cartãozinho aqui, né? Passei, minha filha passou, não tinha mais. Eu não tinha carregado, porque eu dou dessas, né? Aí, E outra aí, moça, outra, passa aqui, pode passar. Aí eu falei, moça, fala o Pix que eu já pago pra você. Ela falou assim, não, não precisa pagar. E foi embora, lá pro fundo, eu fiquei lá na frente. Você acredita nisso? Eu falei, gente, eu comprei uma água pra moça que tava passando mal, sem a menor intenção, e olha só quanto socorro eu recebi hoje. Deixa eu e falar aí boa a noite gente entra na aqui. questão, e aí a gente entra na questão do seja feita a vontade de Deus, né? E a partir do Exatamente. momento que você, a partir do momento que você faz a vontade de Deus, Deus nos ajuda. Eu vou me Verdade. apresentar, aí depois você se apresenta para a gente poder começar, então, Tá bom. tá? Eu sou Eric, Alexandre, Eric Silva, eu sou. Boa noite a todos. Eu sou médium espírita, por enquanto, né? Porque eu acredito que
O conhecimento serve para quando você abrange todo o conhecimento não significa mais nada. Então você vai pulando de conhecimento para conhecimento. É magista do caos, magista do espírito. E nosso amigo aí vai brigar comigo, mas magista, né, partículas, né, por assim dizer. Mas é uma brincadeira com o nosso colega aí que está aí na live. Gosto muito dele. Então, boa noite a todos. Boa noite, Cristine. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Juliano. Boa noite, Priscila, que eu já dei boa noite umas 5 vezes hoje. E vai lá, Júlio. Boa noite, pessoal. Eu sou Angelita. Alguns me chamam de Tatá. E eu sou espírita. Sou médium, terapeuta do grupo. Trabalho com terapia holística, trabalho com reiki, né? E trabalho com algumas terapias presenciais também, que é a reflexologia podal e a auriculoterapia, por enquanto. Eu estou em outras formações aí também, que logo, logo, se Deus quiser, já serão concluídas. Meu celular tá mexendo porque não dá. Esse suporte aqui, ele não gosta de mim, não. Ele funciona para todo mundo, menos para mim. Aí, deixa eu dar boa noite aqui, ó. Boa noite para o Wagner, para a Pri, para a Juliana, Cristiane, Marcelo. Campinas é o cão usar o busão horrível. O ônibus de Sorocaba para Campinas é mais rápido do que os ônibus circulares da cidade. Tem condição. Lu, Adriana e todo mundo que está aí, gente, boa noite. Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigada pela presença de vocês, tá? O tema da nossa live hoje é que seja feita a vontade de Deus. Deus e os bons espíritos que me ajudem a raciocinar e a falar com vocês, porque a cabeça não tá boa, não. Eu saí de casa cedo, fiquei o dia inteiro fora, um calor. Olha, mas graças a Deus deu tudo certo. E assim... A gente pode começar, eu acho, pela história do Chico Xavier, né? Sim, com certeza. Primeiro vamos fazer uma oração para a gente iniciar. Vamos sim. Então vamos nos concentrar, vamos pedir o amparo da espiritualidade para que a gente seja realmente intuído para o bem, tudo que a gente disser aqui seja realmente aproveitado, compreendido por cada um que está participando e por nós também, porque a gente aprende, né? A gente o tempo todo recebe essas mensagens, essas informações e a gente aprende conforme a gente passa para vocês. Nós somos apenas canal, nós não somos os detentores, né, desses conhecimentos. Nós somos apenas o canal. Então a gente recebe, a gente repassa e automaticamente a gente aprende também. A gente está nesse fluxo de aprendizado também, né? Então, que Deus nos abençoe muito, ilumine e nos dê o conhecimento e a compreensão. Que assim esteja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Antes eu queria fazer um ensaio sobre a questão da vontade de Deus. Que você vai dizer que você sabe a vontade de Deus? Não, nem perto disso. A questão é que eu acho que existe um ponto tênue entre os acontecimentos cotidianos e o que a gente pode ter a certeza que é a vontade de Deus, né? Como foi o exemplo da Angelita que ela estava dizendo, porque nada na vida dela que coubesse aos poderes dela, os poderes que eu digo é de comprar passagem, de ter uma passagem, de poder achar as coisas. Então, nada na vida, do exemplo que a nossa amiga usou, nada na vida dela daria a oportunidade dela pegar o ônibus de volta para casa. Porém, a vontade de Deus fez com que ela se provasse merecedora e depois desse a oportunidade como uma recompensa. Então, num curto período de tempo, de um espaço de, sei lá, 1 hora, ela teve a oportunidade de ser a vontade de Deus personificada para uma pessoa e de ter 2 em troca, né? Então, eu acho isso muito interessante. E o ponto é justamente esse, porque se ela pudesse usar de alguma... chamar um Uber pagando no cartão de crédito ou fazendo alguma coisa pedindo para alguém buscar, seria também a vontade de Deus, mas não de forma tão explícita, não nesse ponto
porque seria o cotidiano, seria o normal, seria o abstrato. Sim. Agora, dessa forma que ela passou, na história que ela contou, eu achei muito interessante. E a gente pode ver exemplos disso durante todo o santo dia, ao longo do dia. Quantas coisas a gente não observa? Que, tipo, como é que isso aconteceu? Acontece Vou pegar coisas uma sem água. explicações. Tá? Acontece coisas sem Falando. explicações, por aí vai. Eu vou contar um episódio também que aconteceu comigo ontem, que foi muito legal, cara. Foi muito. Eu ainda estou digerindo o que aconteceu, tá? Eu fui dormir em determinado horário, a minha esposa foi dormir mais tarde, mas enquanto eu estava lá sozinho no quarto, eu comecei a orar, porque tem algumas situações, né, que a gente tem que pedir mesmo, a gente tem que orar. Com Aí eu tava, certeza. aí eu tava lá orando, eu tava lá, pô, falando, cara, ó, não com essas palavras, tá? Eu tenho um pouco mais de respeito por Deus, né? Mas eu estava orando da seguinte maneira: ó, eu peço misericórdia, eu já fiz meu máximo que eu podia fazer. As coisas além são fora da minha alçada, eu não posso fazer porque eu não tenho a mão para alcançar. Eu estava orando, pedindo misericórdia mesmo. Aí eu escutei um. Aí eu falei, não, caiu uma goiaba, né? Porque eu tenho uma árvore de goiaba. Aí eu continuei orando. Aí eu voltei naquele pensamento, pô, será que foi mesmo? Aí daqui a pouco. Aí eu falei, não é possível, não. Não é possível, não. Tava tendo batuque no meu armário, me respondendo. Eu nunca fui médium de efeito físico. Aí eu fiquei lembrando daquele filme do Kardec, daquelas coisas todas, das mesas girantes, né, que premediaram o espiritismo. Aí eu fiquei lembrando, né, que os espíritos naquela época se comunicavam dessa forma. E que a mediunidade de efeito físico era de ampla, era espalhada amplamente, né? Eu falei, mas será? Aí eu fiquei pensando, Deus está me falando, essa é falta de fé. A gente sabe tudo isso aí que você está dizendo, né? Então eu acho isso muito interessante. Porque para mim, o que eu senti ali no momento, além das entidades presentes, foi que, sim, o que você está me pedindo é a vontade de Deus. Então eu achei isso bem bacana e bem lindo, né? Quantos sinais a gente não recebe? Boa noite, Rosário. Quantos sinais a gente não recebe que a gente às vezes não dá atenção, né? Por falta de achar que Deus vai chegar naquele meme e entregar um bilhetinho em forma de anjo para você. Não, isso não vai acontecer, né? A gente tem mania de querer fantasiar. Então, é isso que eu tinha para dizer antes do ensino. Boa noite, Rafa. Boa noite, Pati. Priscila, essas situações sempre querem mostrar um aprendizado pra gente. E é verdade, porque, gente, sabe aquele crer que você crê, mas você duvida às vezes, principalmente de coisas muito explícitas, assim. Então, Deus, né, através da espiritualidade, ele faz essas coisas e ele vem mostrar, viu? É isso, é exatamente isso. Boa noite, Rosaura. Gente, é o seguinte, antes da gente entrar no tema, eu já postei no grupo, mas eu vou ler para vocês uma mensagem da minha mentora, porque assim, é muito importante. Eu sei que tem vários médiums aqui assistindo, né? Até porque é um grupo de médiums, nem todos trabalham e tal, mas eu sei que tem muitos aqui que trabalham, que estão assistindo, que vão ver depois. Então, essa mensagem, ela me tocou muito fundo, me chamou. É uma coisa com a qual eu concordo 100%, eu já trabalho dessa maneira, já tenho o hábito de agir assim, mas é como eu falei, né? Mais cedo, eu falei, eu vou imprimir, eu vou botar na parede, eu vou ler todo dia isso, porque nós não podemos nunca esquecer desses princípios. Então vamos lá. Aos médiuns. Ser luz implica em trabalho, estudo e responsabilidade. Iluminar o caminho de alguém é sempre mais desafiador do que iluminar o próprio caminho. Quando vocês assumem esse compromisso, pela graça de reconstituir, pelo amor, aquilo que em tempos pretéritos derrogastes, junto a isso deve se desenvolver a consciência da tua responsabilidade.
deves saber da tua capacidade de despertar nos outros, de despertar nos teus irmãos, que se tornam filhos espirituais, sentimentos diversos. Eis aí a responsabilidade de despertar aquilo que sirva para crescer. Elucida a mente e guia as ideias. Cria a autoconfiança, desperta o perdão e o amor. Ao contrário, estará acarretando em dobro para si tudo aquilo que interfira no livre-arbítrio e fere a divindade do ser. Orai e vigiai. Não lhe foi ensinado? Por acaso crês que algo lhe tenha sido dito em vão? Ou por mero desvencilhar de palavras? Escuta a voz que te chama à razão. Tens plantado flores ou pedras? Se orgulha de algo que não é teu e toma como dom o que deveria chamar misericórdia. Foi dado para ti como ferramenta, ora para expurgar teus reveses, ora para socorrer os aflitos. Então, pondera. Lembra-te que antes de qualquer sabedoria ou faculdade, o amor e o perdão são maiores. Ama simplesmente, sem necessitar de algum atributo, razão ou condição. Cuida, mesmo quando nada tens a teu favor, e encontrará no outro o abrigo de que necessitas. Aline. Gente, deixa eu só... Essa última parte aqui, cuida mesmo quando nada tens a teu favor. Eu acabei de perceber que eu vivi isso hoje. Eu estava num sol escaldante, eu não tinha dinheiro físico, só tinha cartão. Aí eu fui lá, eu ajudei a menina quando nem nada das condições daquele momento eram favoráveis a mim. E eu ainda corri o risco de sair dali, o ônibus que eu precisava passar, e só ter outro dali 1 hora. Então, eu vivi isso. Eu acabei de ler isso aqui e eu percebi que hoje eu vivi isso. E encontrará no outro o abrigo de que necessitas. E foi ela que me ajudou a achar o ônibus que eu deveria pegar. Depois que ela melhorou, ela tinha um aplicativo no celular, porque eu estava sem bateria, tem mais essa. E foi ela quem enviou para mim o ônibus que eu precisava. Então, eu vivi isso. Não, e é excelente, né? Porque se a gente for parar para analisar assim, na letra fria e já respondendo a senhora Adriana, todo mundo é médium, porque o que acontece? Ninguém sai por aí distribuindo passagem de ônibus à torta e à direita para todo mundo, né? Exatamente. Então, pelo próprio fato de todas as pessoas serem médiums, algum espírito de luz chegou lá no ouvidinho daquela senhora que provavelmente não era médium, provavelmente não trabalha com espiritualidade, nem nada, mas algum espírito superior, algum espírito de luz, de ajuda, que estava no seu auxílio, no seu encalço ali, pelo seu próprio fato de você ter feito uma boa ação, de você ter se preocupado com o próximo, né? Porque quando a gente se preocupa, faz a caridade, que é dar atenção aos demais, né? A espiritualidade se aproxima, gente. E aí o que aconteceu? Aquele espírito de luz que estava já com você ali pelo seu auxílio, foi lá no vidinho daquela senhora, não, vai lá, dá 12 merreca, pô, paga lá para ela, que não sei o quê. Dá uma força para ela que está precisando de ajuda. E foi o que aconteceu. Exatamente. Né? Com certeza foi o que aconteceu. Boa noite, Sônia, Daiane, a Adriana, que ela fez a pergunta que o Eric já respondeu. A Pri falou, imperfeitos e inseguros que somos, precisamos dessas provas. E eles, misericordiosos que são, afagam nossa cabeça e mandam as confirmações para afirmarmos a nossa fé. Verdade. Pura verdade, Pri. Um dia você tem que participar aqui com a gente, tá? Porque a Priscila, vocês não conhecem a Pri, gente. Ela é uma iluminada. Boa noite, Jonathan, Renata. Esse texto é um bálsamo. A Pri falou verdade. Então, gente... Cadu tá aí também, acabou de dar like. Cadu. Boa noite, Cadu. Que maravilha. Boa noite, Cadu. Conta Então, um exemplo do Chico Xavier. Qual deles? Pode. Não lembro. Daquele do... que ele tava andando na rua e viu um bandido armado. Ah, sim. Existem Eu achei muitos esse exemplo pontos. fenomenal.
muitas histórias com o Chico, né? E eu amo ouvir essas histórias com o Chico. Chico, Divaldo, não tem nem como, né? Ser Eu espírita adoro e não ter Divaldo. essas referências. Pelas pessoas incríveis que eles são. Não só o médium incrível, mas o ser humano, né? 600 filhos o maluco tem, cara, adotado. Então, que coisa linda! É meu herói. Pô. A Pri, deixa eu quieta. Então, Não, já gente, combinei com ela. Chico. Domingo ela vai participar, de mais ou menos. Ah, que legal. Que bom. Ela precisa, ela tem muito a dizer. Chico, ele tem são vários casos, né? Mas esse daí é o do ladrão, né? É esse? É o do ladrão. É aquele armado da rua. Eu vou contar mais ou menos assim, que eu não lembro exatamente, só lembro mais ou menos o roteiro de como foi. Então, conta que Chico tinha saído de uma reunião e tal, ia pegar um ônibus tarde da noite para voltar para casa, e ele é abordado por um assaltante e... Ajuda eu aí, Eric, que eu esqueci. Ele é abordado por um assaltante que Eu contei subitamente ontem e esqueci mostra... hoje. Daí eu que lembro, que eu não conhecia a história, não. Mas não, isso é maravilhoso, eu adoro isso. Daí o assaltante... Me corrijam se eu estiver errado, tá? Mas aí o assaltante, de um súbito ali, né? No sereno, né? No crepúsculo mesmo ali do dia, ele estava indo para algum lugar, sei lá onde, fazendo lá, obviamente, os trabalhos dele, né? Ou voltando de um desses. Aí o rapaz foi até ele mal intencionado, o Chico com certeza percebeu. Mas o que ele podia fazer? Aí o rapaz, ele sacou ali a arma, né? E ameaçando Chico, ele foi no intuito, né, de cometer ali talvez até o latrocínio, né, que é o roubo seguido de morte. E aí quando o Chico viu aquela arma ali, ele falou o seguinte: que seja feita a vontade de Deus. E aí o assaltante, né, não espera ouvir um negócio desse, mas foi feita a vontade de Deus. Qual era a vontade de Deus? Que o assaltante desistisse ali do seu intuito maligno, né? Das suas influências malignas, eu acredito também. Então, assim como a gente tem os outros exemplos, né? Do Divaldo entrando ali no prostíbulo e acaba ajudando as pessoas, o próprio Chico indo no prostíbulo, e aí as pessoas do nada estão em oração. Então, a vontade de Deus, ela é manifestada nos nossos corpos, né? Nós somos filhos de Deus, guiados por Deus a vida inteira sofrendo influência, sem saber a maioria dos casos, né? Então, a vontade de Deus, ela é manifestada por nós, né? Quando a gente sente, não, vou dar uma moralzinha ali, vou dar uma moralzinha aqui, não vou fazer isso não. Então, e essa é a vontade de Deus. Fala. No caso de Chico, eu acho que vai além. Porque Chico era além, né? Então eu acho que no caso dele, ele simplesmente estava pronto para que acontecesse ali exatamente o que tinha que acontecer. É essa fé de você entregar, né? De você realmente falar, não, que seja feita sim a vontade do Pai, porque Ele sabe mais do que eu, né? Então eu acho que falta muito isso na gente. Faltou isso em mim hoje, já faltou em outras vezes. Esse entregar mesmo, esse se entregar, esse confiar de olhos fechados no Pai. Isso falta muito em nós e isso é algo que a gente precisa desenvolver. Às vezes, só, olha, eu tenho certeza que nesses momentos eu estou assim rodeada de espíritos de luz, muito mais do que os que eu sei que são. Porque, gente, tem momentos da minha vida que ninguém acredita, já passei por muitas coisas que, tipo, ninguém acredita que aquilo vai dar certo, mas eu estou ali 100% que seja feita a vontade de Deus. E são momentos de fé tão grandes assim que parece que eu saí já do meu corpo e já estou em outra realidade, porque é inacreditável. Deixa eu contar para vocês como que surgiu essa live, né?
Eu já tinha a intenção mesmo de fazer na quinta e eu não tô conseguindo botar um horário certinho, dia da semana, por várias questões pessoais aí que o Eric conhece, a Priscila conhece, né? Mas aí a gente tava batendo um papinho ali, eu, o Eric, a Priscila e a Jéssica, né? A Jéssica. Aí surgiu um assunto que eu nem lembro o que era. Aí eu contei esse assunto do Chico aí, fui eu que contei e hoje eu falei pra vocês no início, minha cabeça hoje não tá legal, não. Eu tô Acabei de ganhar um desidratada. licença natural aqui. Ai, que delícia. Aí, a gente conversando, batendo papo, aí me veio uma mensagem intuitiva, assim, para responder a pergunta, acho que foi da Jéssica, ou para complementar, sobre a vontade de Deus. Fátima Costa, de Portugal. Boa noite, Fátima. Aí me veio essa mensagem, essa intuição, eu respondi ela no grupo, e na mesma hora já chegou um espírito que ele, assim, ele não é mentor, nem guia, nada. Na verdade, ele está numa situação ainda de estudo, de aprendizado. Mas ele me trouxe uma mensagem que eu acho que tem muito a ver com ele, com o momento dele, que ele passou e tal. E ele me trouxe uma mensagem maravilhosa. Aí eu falei, gente, peraí, eu já volto. Saí lá, deixei todo mundo falando no grupo, saí. Acho que eu fiquei uma meia hora, porque é grande, são 3 folhas, tá? Mas é uma mensagem que vale a pena. Aí depois eu voltei e falei, gente, live, quinta-feira, o tema vai ser esse, porque eu acabei de receber essa mensagem aqui e a instrução de que era para eu fazer essa live, né? Sempre aqui com a presença da minha irmã maravilhosa de luz, que sempre me auxilia. Para a gente poder refletir... Tem uma história... Pode contar, depois eu falo. Tem uma história também que eu gosto muito, 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 que é de São Francisco de Assis. Oh. Que gosto muito dele. Que é a superação, né? Ele tinha um problema com lepra. E aí, no final, ele acabou trabalhando com leprosos, dando banho, pegando os piores casos, né? Os casos piores de doença mesmo. Mas aí teve uma passagem dele que é muito legal, que ele tava... Ele pegou e, por algum motivo que eu desconheço, ele foi remar. Aí ele pegou um barco e foi remar. Aí deu uma tormenta, ele perdeu o gemo dele, e aí ele começou a dançar. E aí ele conta no barco, assim, à deriva. Perdido no meio do lago, da lagoa, não me lembro. Perdidão, no meio sem remo, sozinho. Aí ele começou a dançar e perguntaram para ele, por que você, quando ele conseguiu entrar ali na corrente de água, não sei o que aconteceu, que ele conseguiu chegar à margem. Aí perguntaram para ele, o que aconteceu, cara? Aí, pô, quando eu perdi, não nessas palavras, obviamente, mas quando eu perdi os gemos, eu estava finalmente, única e exclusivamente, pela vontade de Deus. Que só dependia dele naquela situação. Então, ele começou a dançar. Obviamente, eu entraria em desespero, pegaria, nadaria, acharia um peixe para laçar, fazer de cowboy, não sei. Mas ele não. Eu faria alguma coisa. Tentaria e me ferraria no processo. Ele começou a dançar. Eu conheço essa história, é muito legal. Mas pode concluir, que eu estou rindo de uma outra coisa. Eu já vou falar pra não, você. Pode contar, porque minha memória só chegou até aí. Eu acabei de ser lembrada aqui de uma situação. Como eu já falei na live anterior, eu e meu marido, nós fazíamos um trabalho na rua de entrega de marmita, né? E a gente ia nesse trabalho até de madrugada. A gente terminava por volta das 7 horas, enchia o carro, saía, ia até 2, 3 horas da manhã, nos lugares inimagináveis que vocês... Eu acho que se vocês nunca fizeram um trabalho desse, vocês nem imaginam que existem esses lugares e pessoas nas condições que nós encontrávamos. E assim, teve um dia, o carro não estava querendo pegar, né? Aí, a gente insistiu. Meu marido falou, não, vai pegar, porque meu marido é assim, sabe? Ele é até o limite. Aí, beleza, fez o carro pegar. Pegou o carro no tranco, né? Pegou, foi embora. Aí, gente, esse bendito desse carro, toda vez que parava para entregar uma marmita, a gente tinha que descer e empurrar.
Meu, vocês não têm noção, o perrengue que foi aquela noite. Aí teve uma hora que a gente parou assim num lugar que tinha um monte, vários meninos ali e tal, né? A gente serviu eles, as marmitas, na hora que a gente foi sair, o carro não pegava. Aí fui eu e a outra menina descer para empurrar, que tava só eu, ela e meu marido, a Eliene. Aí, os meninos levantaram, deixaram as marmitas do lado, assim, levantaram. Não, não, entra aí que a gente empurra. E foi empurrando, assim, foi muito legal. Enfim, chegamos em casa no dia seguinte, o carro parou, não pegou mais. Aí, vai chamar o mecânico. O mecânico abriu o carro, ele olhou para nossa cara e falou assim, viu, vocês têm fé em Deus? Daí eu falei, com certeza. Ele falou, cara, não é possível. Como que esse carro estava andando? Não tem vela? Tá sem vela? Caraca, a ignição é a fé. Então, ele falou assim, não, se alguém tivesse me contado, eu não ia acreditar, meu. Como que você tá andando com o carro sem vela? Como assim? Ele não acreditava. Aí ele é daqui de perto. Toda vez que a gente passa da frente, ele fala, que fé, hein? Então, olha, se teve uma coisa que foi pela vontade de Deus, foi aquela noite. Nós entregamos todas as marmitas. Foi o carro andar. Nossa senhora, para ver, né, como é que as coisas... Porque se tivesse parado para olhar que estava sem vela, aí o carro não andava. Aí não ia andar, porque a gente ia ter aquela limitação do nosso pensamento humano, né? Tá, não vai andar. Da falsa certeza, né? Exatamente. E aí é por isso que eu fico perguntando lá no grupo, o que é real, irmão? Me diga. O que é real, né? Porque as pessoas são muito apegadas à matéria. Do tipo, não, eu tô olhando isso aqui, eu tô olhando meu obelisco azul bonito, então eu tenho certeza que ele existe, meu irmão. Não existe não, cara. Nós somos ligados demais às coisas que a gente pode tocar, né? Que tem explicação, mas a realidade é tudo aquilo que a nossa mente cria. Inclusive, eu sou fã de Harry Potter, né? Aí, estou super fã. Aí, no filme, não sei se vocês lembram lá, quando o Harry tá em espírito e tal, conversando, eu falo em espírito, não deve ser isso no filme, né? Mas é o meu entendimento. Conversando com o Dumbledore, e ele fala, nós estamos dentro da minha mente, aí ele fala, sim, né? Ele confirma e tal, ele fala, mas isso é real? Fala, por que não seria? Quer dizer, porque tá na mente não seria real? Então, tudo que a nossa mente cria é real. Já foi inventado. Eu tenho duas coisas para falar sobre isso. Já que nosso amigo Marcelo está aí, eu vou prestigiar ele. Na física, ele que não me deixa mentir, já está provado que, por exemplo, quanto maior é a sua velocidade, para você, o tempo passa mais devagar. Então, tem outra coisa da física que é legal salientar, é que... Eu esqueci. Mas só esse exemplo já é bem legal. É assim, gente. Porque pegaram uns exemplos de... Ah, não, live ao vivo é assim. Mas pegam uns exemplos do tipo... Você pega um objeto muito pesado, joga do prédio, joga do último andar do prédio mais alto do mundo. Ele, na perspectiva do objeto, ele demora, vamos supor, 30 milissegundos. Na perspectiva de quem está assistindo, ele demora 3 segundos. E isso tudo é referente às leis que existem de gravidade, coisa e tal. Então, assim, se você se bota dentro de um carro que anda a, sei lá, 30 mil quilômetros por segundo, você inventou viagem no tempo, tá ligado? Então, o que é real? E a física está provando essas coisas, né? A ciência está provando essas coisas. Inclusive, a questão da matéria, né, já foi... Eu não vou nem entrar naquela questão de que se você entra no carro e começa a dirigir, não é você que anda, é o mundo que para. Então, isso é a ciência que está falando, não sou eu. E isso é muito doideira para entrar, porque eu não sou da física. E assim, eu não sei se todo mundo aqui já foi pesquisar, então eu sou muito curiosa, né? Mas assim, a ciência, ela não conseguiu, ela não confirma cientificamente a existência do espírito, mas ela não consegue provar que não seja real. Ela não confirma, né, diversas coisas, ela não confirma a mediunidade, mas ela não consegue provar que não é real. E ao contrário, mesmo que não seja no campo da ciência,
as próprias manifestações mediúnicas, elas provam que elas existem. Chico passou por inúmeras perícias nas psicografias dele, inúmeros testes e tal, e nunca conseguiram provar que não era real. Muito pelo contrário, todas as assinaturas que ele psicografava passaram na perícia como sendo originais da personalidade a quem pertenciam. Então, tempo e espaço é a experiência que temos. Tudo é experiência, Priscila. É isso aí, é exatamente isso. Meu celular vai cair de novo. Gente, então, é o seguinte, ó. Eu vou ler a mensagem que eu recebi para essa live, tá bom? Depois que eu ler, como eu já postei lá no nosso grupinho lá dessa live, para que todos meditassem, né, nesse tema proposto. Então eu vou ler, e depois que eu ler, aí vocês podem fazer perguntas, vocês podem escrever aí as considerações de vocês, o que vocês entendem por isso, né, por esse tema, tá bom? Então vamos lá. E seja feita a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Quis Deus criar o ser espiritual, simples e ignorante, para que este tivesse o mérito da evolução. Essa foi uma vontade de Deus, mas o que mais ele deseja para a sua criação? Confiamos de fato nas suas vontades e planos? Quantos entre nós, tanto nos planos físicos como nos planos espirituais, e principalmente nos planos físicos, são capazes de fechar os olhos e confiar plenamente na vontade de Deus? É hábito entre os irmãos evangélicos dizer: Deus tem um plano na tua vida. Porém, o dizem sem a real noção do que isso significa. Mas acredite, Deus de fato tem um plano na sua vida. Porém, não se trata de exclusivismo. O plano de Deus engloba a todos os filhos. Deus tem um plano para a vida de todos os espíritos em todos os mundos. Este plano trata-se de uma trajetória onde seus filhos passam por inúmeros aprendizados. Quer o Senhor que sejam proveitosos e leves. E como bagagem, apenas bons conhecimentos. Quer o Senhor que estes filhos tenham êxito e seu destino seja sempre em direção à luz a qual pertence. Sim, sempre no caminho da luz. Porque não poderia dizer destino final quando toda a criação é ação e Deus permanece agindo, e assim é para aqueles que ele criou. A vontade de Deus não se manifesta de modo a escolher teu caminho, mas sim como um pai que deseja boa sorte ao filho, desejando êxito em sua viagem. A vontade de Deus não é limitar seus passos, mas que eles sejam tão longos quanto tudo que teu coração puder tocar, e tão limitados onde o amor não alcançar. Se fosse aceita a vontade de Deus, evitávamos tantos sofrimentos e expiações, porque o homem vive na terra segundo sua própria vontade, e até mesmo destruindo o sagrado e usurpando o próprio Criador, para atender aos seus insanos desejos. Mas, ainda assim, é da vontade do Pai amar e acolher cada um dos filhos, até mesmo aqueles que não entendem, não confiam e não buscam compreender a vontade de Deus. Filhos da luz. Ele citou aqui a questão dos irmãos evangélicos, porque ele vem de formação evangélica quando encarnado, tá bom? Já explicando aí para que ninguém fique chateado. Como eu falei para vocês, ele é um irmão que está em estudo ainda, em evolução, e essa é a maneira dele entender, tá? A maneira que ele consegue compreender dentro daquilo que ele já aprendeu no plano espiritual e também do que ele comungava aqui, né, dos conhecimentos da religião dele. Eu achei essa psicografia muito bacana. Para mim, ela diz muita coisa. Na questão... Porque também tem aquilo, né?
quem está no nível de evolução próximo ao nosso, dialoga melhor, né? Eu acredito. Porque dialoga melhor, porque senão a mensagem que a gente chama de vaga dos espíritos de luz mais superiores, é vaga pra gente que não entende nada de nada, né? Se eu falar pra você que eu tive que, naquela da Aline, eu tive que buscar um dicionário lá, o significado de algumas coisas que eu não estava entendendo. Eu acredito. Não, eu acredito, porque eu também tive quando eu li a da Aline. E eu leio muito. Eu leio muito, muito. Eu uso, é do meu hábito usar. Então ela usa várias palavras assim que não sei por que eles usam tanto essas palavras também, mas ela geralmente ela fala eu entendo muito bem, mas hoje ela abusou um pouco das palavras. Tive que ir lá no Google. O que significa? Tem cada palavra, né? Cada palavra ela tem, né, a sua É, valoração e isso é muito importante, contextual. viu, gente? Porque às vezes a gente vê uma mensagem que a gente não entende o significado de uma palavra pode fazer toda a diferença o que ela significa. Então pesquisem, aprendam a ir atrás, a estudar, tirar todas as dúvidas, a experimentar. Não, porque do contrário também, ó, eu não tô criticando não, tá? Eu juro por Deus que eu não tenho nada contra. Mas, poxa, há um tempo atrás eu fui num encontro com um pessoal que eu tinha conhecido no colégio e a pessoa parecia um pato, né? Ué, 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 ué. Então a comunicação é um pouco diferente, né? É um pouco complicado. Ué, né? Mas eu só falava ué, ué, ué. Ué, eu tô um bando de pato aqui. Nada contra, não tem nada contra. Mas é que eu tenho dificuldade de entender. A Sônia tá falando aqui. Gostei muito de ter conhecido ele e a esposa dele. Acho que ele tá falando do Eric, né? Obrigado, dona Sônia. Que bom que a senhora está aqui com a gente hoje. Sempre bem-vinda. E eu convido a senhora também a assistir as outras lives. Posso fazer meu jabá rapidinho, que não ganho nada de dinheiro nenhum. Deixa eu só ler a mensagem da Pri aqui, ó. Comentário da Pri. Tá. Mensagem iluminada. Me lembra muitos ensinamentos dos queridos pretos velhos que disseminam como ninguém a mensagem da fé. Que coisa difícil ter fé e se liberar para a vontade de Deus. Queremos controlar tudo e nos revoltamos. É a mais pura verdade. A Paty, sobre isso aí você precisa falar com o Cadu. Ele é o administrador do grupo. Aí sobre divulgar o trabalho, que é bem legal esse trabalho. Então fala com o Cadu depois da live. Ela está fazendo uma pergunta aqui. Pode falar um pouco sobre como podemos limpar os chakras? Ela faz esse ela está perguntando, não está falando do trabalho dela, não, tá? Quer que eu fale ou você fala? Assim, eu falo do meu pouco entendimento, depois você fala o resto. Assim, no caso, o reiki é uma terapia que ajuda, tá? A limpar as energias pesadas, a reorganizar. Eu não gosto muito do termo alinhamento de chakras, porque os chakras eles não têm que estar alinhados. Cada um tem uma frequência. Então, um aqui, lá. Também. A gente precisa de uma sincronicidade, né? De uma harmonização. Aí é legal. O reiki ajuda bastante nisso. Existem também os banhos, alguns rituais que o Eric entende melhor do que eu. Então, vou passar para ele, mas se você tiver interesse no reiki, pode falar comigo, pode me chamar, tá bom? Então, para limpar os chakras, um grande amigo meu me ensinou que eu vou me levantar um pouquinho. O que acontece? Na respiração, aquela respiração de bebê, sabe? Que a gente respira enchendo o pulmão, não é? Você tem que encher o diafragma com aquela respiração de bebê que a barriga incha. E aí, nesse momento, você fecha os olhos, começa a sentir dos seus pés para cima o fogo Kundalini, e aí você vai começando com o chakra de trás, você vai respirando e sentindo ele,
Aí você vai devagarzinho nele, vai sentir bem, porque ele é um chakra bem complicadinho, chatinho. Aí você vai passando para os outros chakras, devagar. Demora mais no coronário e no frontal, sempre demora mais. De olho fechado, se concentrando bem, para você poder sentir o fogo Kundalini subindo e purificando. Purificando como se fosse realmente uma água filtrada, né? Uma purificação do fogo Kundalini, de baixo para cima. Se você quiser fazer o magnético, você ergue as mãos, você vai sentir uma dormênciazinha bem de levezinha, com o tempo vai melhorando, vai começando a sentir ela girando nas mãos. E aí você vai. E a mão esquerda, na maioria das pessoas, é o polo negativo e a direita positiva, igual do passe, né? E aí você vai passando as duas pelo seu corpo. Na subida, fecha a mão e vai descendo. Com isso, você limpa o chakra. A questão da vibração energética de cada chakra, que pode estar em desalinho ou não, mas se você está perguntando, é bom falar que pessoas com problema de desalinhamento energético de chakra, da própria frequência que ele deveria vibrar, não está vibrando, aí é sempre bom procurar uma reikiana, procurar os trabalhadores de ajuda, tá? Contar que o reiki também não específico. faz só isso, né? Na verdade, o reiki ele atua no campo psicológico, emocional, espiritual, físico. E Paty, dá uma estudadinha aí, a localização de cada chakra, ter essa consciência é muito importante e ajuda bastante na hora de você fazer qualquer tipo de limpeza também, tá? Você ter a consciência de onde que fica cada chakra e qual é a função, né, de cada um. A Pri falou aqui, ó, em momentos dolorosos, de perdas principalmente, muitas vezes perdemos a fé nesses momentos. Momentos estes que deveríamos dar provas de fé, é verdade. Quando a gente passa por alguma dificuldade, é o momento mais difícil de a gente aceitar, né? Que seja feita a vontade de Deus. A Sônia, a Malu Camargo. Poderíamos explicar o significado de cada camada do perispírito? Ô, Malu, você quer acabar com os pobres mortais aqui? Ai, vai lá, Eric. Então, o perispírito, eu não compreendo que ele tenha camadas, mas nós temos, né? Nós temos diversos corpos. E eu vou aproveitar para convidar todos vocês para assistir minha live domingo, que eu vou entrar muito fundo nesse tema. Inclusive, muito fundo mesmo. Gente, vai ser o tema da próxima falando live. aqui, ó. Nós vamos responder todas as perguntas aqui, tá bom? Só um pouquinho de paciência aí para cada uma. Pode falar. E aí na live, ponto de fissão, procura lá nos eventos do grupo. E também quero convidar vocês para o novo projeto que eu estou fazendo, que eu não sei se vão me bater, mas provavelmente vão, sempre bate. Que é Projeto Obsessor. Eu tenho uma série de cartas aqui, documentos, vou até dar uma mostrada aqui, tá bem aqui. Uma série de cartas que são mensagens de obsessores. Então eu vou ler elas, vou censurar algumas partes, é óbvio, né? Sim. E vou, a título de estudo, para ver como é que a gente pode ajudar esse obsessor, para ver como é que a gente faz para se comunicar com esse obsessor e por aí vai, tá? Agora... obsediados também, né? Porque a gente entendendo a maneira como eles agem é mais fácil. Até mesmo para a pessoa que não trabalha com a mediunidade, a partir do momento que ela entende como que eles agem, ela consegue se proteger mais. Perfeitamente. A Rosaura falou dos chakras, sim, são chakras secundários, né? A Rosaura entende muito bem disso, gente. Também ela também é terapeuta do grupo. A Priscila deixou a reflexão dela aqui sobre o nosso tema. Agora uma reflexão de uma racional imperfeita, que sou todos nós, né? Como saber o momento de se entregar à vontade de Deus? Ou se, na verdade, estamos passivos e precisando nos movimentar? Isso é realmente muito importante. Acho que as respostas vêm com a reforma íntima, o autoconhecimento e o alívio das emoções inflamadas. Com a evolução e o entendimento, vem mais claro e a entrega ao divino se torna fluida. Ah, meus irmãos, precisamos caminhar muito. Priscila, eu falo que você é maravilhosa, iluminada e que você tem muito a ensinar. Muito obrigada por essa mensagem maravilhosa. Você está inspiradíssima hoje.
A Paty, minhas mãos... Tô falando, o Gabriel tá com ela hoje. Então... O Gabriel não tá aqui comigo, tá na sala lá com ela. A Paty falou aqui, ó. Minhas mãos formigam e esquentam. Paty, o que acontece? Isso eu posso falar porque realmente também acontece comigo. Hoje já nem tanto, porque eu já trabalho com isso. É a energia querendo se manifestar, precisando ser trabalhada. E se você tem essas sensações, começa a observar em que momentos acontece isso. Que as tuas mãos começam a formigar, a esquentar. São momentos em que você está perto de alguém, quem é essa pessoa, ou quem são essas pessoas, começa a observar se de repente é quando você chega perto de pessoas que estão com algum problema de saúde, com algum problema emocional, porque comigo era muito assim, entendeu? Eu chegava perto de uma pessoa, aliás, até hoje eu chego perto das pessoas, só que agora é diferente. Quando eu não estou trabalhando ou dando passe ou trabalhando com reiki, eu não sinto a energia saindo das minhas mãos, mas quando eu penso em ajudar, a pessoa está próximo de mim, tipo na rua hoje, a garota está passando mal lá, a energia sai do centro do peito, tá? Sai desse chakra aqui direto para a pessoa. Então, quando eu não estou trabalhando ativamente, é assim que ela age, tá bom? Então, é muito bom isso. Então, procura estudar, procura se conhecer. As pessoas chegam perto de mim, na rua, assim, do nada. Eu tô andando, a pessoa passa perto de mim e fala assim, nossa, eu tô com uma dor na costa hoje. Vai falar, pronto, começou. A Não gente fala é operador não de fala bom Deus. dia, não fala boa tarde, não. Eu tô com uma dor na costa hoje. Não, mas isso acontece, sabe por quê? Tem algumas características que todo médium tem em comum. Ah, porque um psicografa, outro vê, outro escuta, outro dá cambalhota no espaço. Não, mas tem algumas características que todos os médiuns têm em comum. Assim, os médiuns com mediunidade um pouco mais aflorada. Podem ter estudado, podem não ter tido estudado. Que são o seguinte, a vontade imensa de querer um bem maior, a vontade de perseguir esse desejo de querer um bem maior, fazendo alguma coisa, fazendo um projeto, fazendo uma ONG, sei lá. E são duas que eu queria salientar. É esse desejo de querer ajudar e o fato de que quando você já está ajudando, a espiritualidade sabe que você ajuda. A espiritualidade está aqui o tempo todo. Tem 2/3 desencarnado e 1 encarnado de humanos, gente. Então a espiritualidade está sempre todo quanto é lugar, abarrotando o planeta. Tem muitos necessitados, poucos trabalhadores, né? E a partir do momento que a espiritualidade sabe que você é trabalhador, mano, Deus vai enviar as paradas para você, cara. Para você resolver, vai, segura essa pemba aí, vamos lá. Você está habilitado, eu te dei a mediunidade aqui para você fazer as coisas. Você é capaz de fazer, vai fazer, pô. E é assim que acontece. Então, eu sempre falo, né? Eu não preciso divulgar muito o trabalho terapêutico do lado espiritual que eu faço, porque esses aí eles já vêm, eu não preciso procurar, não. São enviados. Lembrando, gente, que eu faço o trabalho, a parte mediúnica, totalmente gratuito, tá? E também tenho aí um número que eu atendo aqui no grupo com o Reiki também, sem cobrar nada, tá? Mas aí eu tenho um limite de atendimentos, que são 10 atendimentos por mês aí que eu faço gratuito só para quem é do grupo. Aí se passou disso, daí já existe um valor simbólico, tá? A Pri diz que ela foi atacada e ela está com raiva. Para, gente. Eu com a Priscila no shopping dando passe nela, no meio do shopping lá para jantar. Muito engraçado. A Rosaura falou aqui, ó, que cada um de vocês é bom. Vocês dois juntos são muito bons, meus queridos. Rosaura, muito obrigada. E eu sempre peço o auxílio do Eric, porque se a minha cabeça falhar, ele funciona e vice-versa. Daí, tipo assim, se eu estiver sozinha, eu vou ficar assim, e agora, gente? Eu não lembro. Aí não vai ter live, né? Eu acho que a gente sempre trabalha melhor junto, com certeza, todos em união. Com certeza. A Paty. Você quer ir na domingo também? Então, eu? Tá falando comigo? Falei contigo. Nossa, assim ao vivo, não dá nem pra recusar, né? Ao vivão. Ai, muito obrigada. Vamos sim, claro, com certeza. Top. Então tá fechado.
A Paty, quando eu medito ou quando eu projeto energias para mim, sinto pressão no topo da cabeça e a minha testa pulsa. Você tá com 2 chakras ativados aí, né? O coronário e o frontal. Isso, viu? Vai fazer reiki. Você vai ver o que é essa energia. Você não tem noção, é só fazendo. E, pô, deixa eu dar uma incentivada na galera. Pô, hoje eu tava no único momento que eu tive de descanso, que foi quando faltou a luz. Aí eu tava vendo no Instagram, né? E aí a menina que eu tinha atendido comprou um pêndulo. Aí eu falei, porque, gente, compra as paradas, vai fazer, vai estudar, isso é maravilhoso. Eu falei pra ela, moça, olha só, vai fundo, mas estuda, tá? Porque pêndulo, radiestesia, só trabalha com energia. Você pode atrair, se você não souber, muito obsessor. Aí ela, nossa, mas não sei o que lá, eu fico longe de mesa radiônica. Eu falei, então. A gente atrai sem querer, gente, sabe por quê? A gente não atrai só aquilo que a gente emana. Na verdade, a gente atrai quem está. Às vezes você está ali, por exemplo, você está num lugar escuro, você acendeu uma lâmpada, vem aqueles monte de mosquitinho lá, eu nem lembro o nome agora, mariposa e tal. Então é a mesma coisa com a mediunidade, tá? A pessoa ela vai começar a estudar, ela vai começar a desenvolver. Essa luz que era pequenininha, ela vai aumentando, 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 e ela vai atraindo. E vai atrair justamente, não vai atrair quem não está precisando, vai atrair justamente quem está precisando, quem está perdido. Daiane, ó. Deixa eu falar uma coisa sobre isso. Pode falar. Porque a atração, o pessoal pegou a lei da atração e fez o livro, como é que é? O Segredo. Aquilo ali não é a lei da atração. A lei da atração é o seguinte, é a menina que foi ajudar a nossa colega Angelita, é a Angelita que foi ajudar a menina que estava precisando de água. Isso é a lei da atração, é o acaso. Exatamente. Agora, se eu olho a Angelita e eu quero tirar uma dúvida com a Angelita, eu não preciso da lei da atração para chegar até a Angelita. Exatamente. Se tem um obsessor do meu lado aqui, que quer se alimentar de energia ruim, ele vai vir aqui na minha sala e tentar me induzir a produzir energia ruim. Tanto que a lei da atração é uma lei menor do universo. Ela não é uma lei maior que rege o universo. É uma lei que é menor e atua nas leis maiores. Mas ainda assim ela é uma lei menor. E a lei da atração, ela não é aquela coisa de apontei um dedo, voltou 3, de que eu penso e atrair. Não, existe todo um processo de desejo, concentração. Exatamente, exatamente. Deixa eu só chamar a atenção aqui, gente, para a situação. Ó. A Daiane falou que minha mão e meu pé é formiga, mas eu achei que era da fibromialgia. Nem tudo é espiritual, tá? Isso é muito importante, gente, porque olha só, tem que cuidar do físico também, é teu corpo, é teu templo, é tua forma de se manifestar aqui nesse mundo, então é muito importante. Mão e pé formigando, e você já tem aí um histórico da fibromialgia, então a possibilidade de ser um problema circulatório é muito grande, tá? Então é bom você tomar cuidado aí, é bom você procurar um médico e ver certinho. A partir do momento que foram descartados todas as possibilidades de patologia física, aí sim você pode começar a estudar o lado espiritual para ver se é. Tá? A Pri também aqui, ó. A Pri também falou, gente, os pés e as mãos são sempre muito sentidos em trabalhos com envio de energia, são os grandes portais nesse trabalho. Os pés, inclusive, nos aterram e ajudam a enviar para a Terra energias densas que foram retiradas. Então, sensações como formigamento, dormência, calor, frio, etc., são normais, exatamente. Investiga aí a parte física, né? Cuida da saúde, vê certinho, não é? Aí, beleza, vamos lá para o lado espiritual. E se for físico, trato físico e trato espiritual também. Né? Boa noite, vou fazendo atendimento. Abraços de luz. Rosaura, abraços. Muito obrigada. Então, beijo, Rosaura. Não, o que eu posso dizer também é que nada impede também de, junto com o tratamento médico, fazer um tratamento espiritual. Porque vamos combinar? Estou falando de tratamento espiritual numa casa espírita, que vai te dar um passo curativo, essas coisas, porque é diferente do reiki, tá? Sim. Porque, vamos combinar, né? Não custa nada abranger um problema só por todos os lados. Né?
A gente pode tomar um remédio, demorar para melhorar, pode se intoxicar de tanto tomar, mas por que não abranger um problema só com diversas soluções, É. né? A Daiane falou aqui, ó, ela respondeu a gente, não tem nenhum problema no exame, eu já fiz. Então, nesse caso, pode ser realmente aí um excesso de energia, sabe? Tira o chinelo, tira o sapato, vai pisar na terra, vai pisar na grama, vai abraçar a árvore, passa perto da plantinha, põe a mão nela assim e fala assim, ó, seja abençoada, plantinha, muita luz, muito amor, faz isso com o gato, com o cachorro, com teus filhos. Sente essa energia saindo de você. A partir do momento que você fizer isso, que você sente aquele alívio, sabe? Parece que algo abriu assim, você estava numa caixinha assim, e daí expandiu, você encontrou o mundo, eu tenho essa sensação. Então, aí você conclui realmente a energia. Então, vale a pena estudar, conhecer, Sente que né? saiu de um mergulho, Conhecer, né? exatamente, é isso. Você emerge assim e tem aquela sensação maravilhosa, o ar, o oxigênio. Então, a gente precisa muito se conhecer, gente. O ser humano, ele é capaz de coisas maravilhosas. Não é só alguns que é médio ter esse privilégio. Primeiro que não é privilégio, que a gente já levou uma porrada para todo lado aqui na mensagem da Aline, né? Que bate desse lado, você vai para lá, já vem de lá de novo. Então, assim, gente, isso é oportunidade de evolução, de crescimento. E a mediunidade, ela é inerente do ser humano, então todos nós temos. Alguns têm o compromisso de trabalhar com ela e outros têm o compromisso de apenas se autodesenvolver com a sensibilidade que possui, com os sensitivos, né, os empatas, enfim, mas tem que aprender, tem que estudar, tem que entender. Leiam o Livro dos Espíritos e entendam primeiro a ordem de cada espírito, como agem, sobre criação, evolução, sabe? É assim um aglomerado gigantesco e maravilhoso de conhecimento que abre portas para outros conhecimentos. Tem a base, aí vai, lê dos médiuns, lê o Evangelho, aí abre a mente, gente. Leiam de tudo. Aprendam de tudo, Porque peguem muito um pouquinho médium de aí cada hoje em lugar, tá? dia, porque muito médium hoje em dia só lê o livro dos médiuns e acha que está pronto. Não, Não não. é por aí. A ordem é espírito, médium, evangelho, Gênesis, céu e inferno. E Exatamente. E fora depois, as Chico e obras André do Luiz, Chico, Divaldo com a Giovanna Teresa, Divaldo. sabe? Tem Vai. aquele rapaz ali que eu li esses dias também, que é muito bom, não vou lembrar agora. Miramês. Gente, é de uma riqueza de luz os livros ditados pelo Espírito Miramês. Leiam. Ó, as pessoas que falam assim, eu li o livro dos Espíritos, eu não entendi nada, ou eu não consigo ler o livro dos Espíritos. Favos de Luz, do Miramês. O livro dos Espíritos ali explicado numa linguagem mais simples, mais fluida, sabe? É Pô, que maravilhoso. delícia! Por que ninguém me É, disse isso antes? Pô, apenei tanto, cara. eu emprestei para um amigo o livro dos Espíritos, ele ficou, acho que uns 2 meses com o livro, né? E na época eu estava só com esse. Agora eu já tenho vários dos Espíritos dos Médios. Alguém fala, tó. Aí leva embora. Aí ele ficou um tempão e eu queria no livro. Eu falei, não é possível. Eu falei, Emerson, você leu o livro? Olha, e eu tentei. Olha meu celular caindo. Eu tentei. Não consegui entender nada. Falei, então faz o seguinte, ó, leva esse daqui, ó, Favos de Luz. Aí ele leu, entendeu tudo e falou, nossa, que legal, isso e aquilo. Aí ele veio conversar comigo sobre o assunto, entendeu? Então, às vezes a Bacana, cara. linguagem é difícil, é uma linguagem bem culta, né? Mais Bem selecionada, né? enxuta mesmo, então vale a pena você buscar. E outra que eu sempre indico, gente, é a coletânea de Chico e André Luiz, que são 13 livros, que começam com O Nosso Lar, Mensageiros da Luz. Maravilhoso, maravilhoso, fascinante. E assim, você vai lendo, aí você vai lá e lembra do Livro dos Espíritos. E você vai vendo situações ali que tinha lá, mas às vezes você não entendeu lá, mas aqui mostrando na prática, que eles vão mostrando por tudo o que André Luiz passou, quando desencarnou, depois o trabalho dele no mundo espiritual, junto com outros mentores. Gente, é uma coisa assim fascinante, que
Aí vai agregando, é um quebra-cabeça que você vai montando. Então a gente tem que ler de tudo. Ler psicologia, ler psicanálise, ler Física. desenvolvimento emocional, física. Ler tudo, vai pegando tudo e vai se alimentando, porque a gente precisa disso. Aí chega Divaldo com 300 livros psicografados, vai. É 300 e pouco, né, que ele psicografou. 300 e Pois pouco. é. Por isso que eu falo, estudem projeção astral. Sabe por quê? Porque você pode deixar o teu corpo descansando quietinho lá, você vai estudar, você vai aprender. É real. É verdade. Inclusive, esse ano você participa, eu vou passar para você depois, para quem tiver interesse. Tem um projeto chamado Projeto Fly. E funciona assim. Eles passam o endereço do local. Você vai lá, dá um Google, dá uma olhadinha e tal, mentaliza o local onde fica e tal. Dentro de uma sala fechada é colocado na parede uma imagem de uma mulher, uma imagem ilustrativa de uma projeção. E embaixo uma sequência de números, são 5 números. E dentro de uma caixa, em cima de uma mesa, um objeto. Esse objeto ele é um prêmio. Entendeu a brincadeira, né? Você tem que se projetar, você tem que ir até lá. Você tem duas opções. Você memoriza os números que foi colocado dentro daquela sala e você passa para eles. Aí tem uma premiação lá que você ganha acho que é o curso deles totalmente gratuito, se eu não me engano, é isso. E se você descobre o objeto dentro da caixa, você ganha esse objeto. Gente, a última Os egípcios faziam isso. Então, projetado, você tem que fazer projetado. A última edição que teve, um cara acho que foi de Guiné-Bissau, Guiné, foi de um país africano. Ele descobriu a sequência numérica. Então, o prêmio dentro da caixa ainda ninguém descobriu, porque assim, aí são duas coisas que você tem que, né, você tem que conseguir ver, mesmo projetado, ver além do físico ali, além da caixa que está lá dentro, mas o número daí já é mais fácil. Mas é Que bacana isso. Fácil, né? Fácil. O teste dos egípcios para iniciado na projeção era assim. O camarada entrava dentro do sarcófago, aí ficava uma opção de iniciado em volta, né? Ele entrava dentro do sarcófago e ele tinha que sair e dar algum sinal para os caras do lado de fora. Aí eu botava a mão, ou dava um suspiro, alguma coisa. Que interessante, né? Essa proposta. E é um incentivo, né? Incentiva quem está aí nesse caminho a estudar mais profundamente. Eu vou estudar, Angélica, pode deixar. Aí tem essa vantagem, gente. Você consegue estudar enquanto teu corpo dorme, você está estudando, você está aprendendo. Eu aprendo muito assim. Não, não sou uma grande projetora, confesso, não, viu? Eu sempre preciso de ajuda. Eu confesso que eu tenho dificuldade de fazer projeção consciente. Mas eu tenho certeza que eu aprendo muito no astral, porque senão eu acho que eu não saberia de tantas coisas, eu não conseguiria saber. E assim, mas o estudo vale a pena. Eu estou tendo dificuldade na projeção porque vale estou me impedindo de fazer projeção. Você consegue auxiliar, você consegue estudar, aprender muito, às vezes coisas que você nem encontra conhecimento a respeito aqui no mundo físico, e você consegue auxiliar, né? Tem muitos espíritos precisando de auxílio, então você consegue auxiliar de uma forma mais direta. E deixa eu responder aquela senhora que perguntou dos corpos, para só um pouquinho para entrar, né, nessa questão, porque quando você aprende no inconsciente, a gente tem 3 corpos, né? O espiritual, 3 não, tem mais, mas vamos falar desses 3, porque senão vai dar briga. O espiritual, o mental e o físico. Então, o que acontece? O nosso espírito vai lá e aprende. Ele aprende no corpo espiritual, pelos sentimentos. Aí ele retorna, transmite aqueles sentimentos para o plano mental, aí a gente raciocina sobre aquele sentimento que a gente está pensando. Sabe aquele pensar antes de falar? Aí a gente decide como é que a gente vai agir no físico. Né? Porque a gente sempre sente antes de pensar. Antes de falar, qualquer coisa. Às vezes você não consegue trazer a memória vívida ali, mas você consegue identificar que você fez uma projeção, que você estava consciente lá, porque vem aqueles sentimentos. Mas a gente precisa fazer uma live sobre projeção, dar umas dicas de algumas técnicas aí, né? Eu preciso.
Eu me ejeto do corpo, aí me botam de volta, pô, não é culpa minha, não. E tem esses probleminhas aí às vezes, mas é possível vencer, principalmente com a ajuda dos mentores. Bom, eu acho que é isso. Falamos demais. Tá todo mundo cansado. Então, valeu a pena muito pra caramba. Obrigada. Foi super maravilhoso. Obrigado, gente. Muito obrigada, gente. Muito obrigada a vocês que se disponibilizaram a assistir, a estar com a gente, para que essa live fosse possível acontecer. Gratidão imensa à espiritualidade, a todos os espíritos que nos auxiliaram e que enviaram essas mensagens para a gente, essas intuições para esse debate. Obrigada, Pri, Rosaura, Rafael, todo mundo aí presente, Dayana, Malu, gratidão gigantesca. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, muita paz, muita saúde. Se cuidem, estudem, é muito importante. Bom? Boa noite, Eric. Valeu. Boa noite, Andy. Valeu. Beijo. Ivan, Lúcio.